que é melhor, beleza? Bom, é, semana passada a gente fez uma live dessas, 22 horas. Nós comentamos sobre mindset. Quem estava na live da semana passada, quinta-feira passada? Digita aí no chat, por gentileza. Quem estava bacana, bacana. Iago, Bruno, Raoni. Tem mais pessoas que estavam, gente? Na última, na última, Fernandinha, diretamente de Recife. Eudes, bom também. Maravilha. Bom, foi seu primeiro dia, né? Bacana, bacana. Bom, hoje a gente vai falar, galera, de ciclos econômicos, né? Esse assunto é um assunto de extrema importância. Eu acredito que é novo para a maioria das pessoas, né? Mas se você entender para onde as coisas estão caminhando, para onde as coisas estão andando, quando ocorrer, não vai te pegar de surpresa. Eu estou falando isso porque em 2006, 2007, eu conheci um rapaz chamado Leandro, e aí a gente começou a ser amigo tal, e começamos a estudar uma maneira de abrir uma empresa no ramo de bolsa de valores. Isso porque o Leandro já trabalhava com bolsa e já era rico com bolsa. Né? Ele movimentava na ocasião mais de 100 milhões de reais por semestre na bolsa. Não quer dizer que ele tem 100 milhões de reais, mas movimenta, né? Tira e coloca, movimenta. Beleza. E nós abrimos a empresa no início do segundo semestre de 2008, né? E no, mais ou menos em dezembro a gente fechou a empresa. Nós pegamos aquela crise que aconteceu do subprime em 2008 e já tinha muito murmurinho que a tal crise ia acontecer, que era uma bolha, sei lá o quê, mas enfim, as pessoas não acreditavam nisso. Inclusive, nós também não. Naquela ocasião, para vocês terem ideia, em abril de 2008. Eu lembro muito bem dessa data, que estava eu, Leandro, um rapaz chamado Chester, que trabalhava no Banco Santander para ser parceiro nosso, e a gente estava comemorando porque o Brasil, em abril de 2008, ele foi considerado como um grau de investimento risco bem reduzido, ou seja, ele ia acabar atraindo capital estrangeiro para investimentos. Com isso, a bolsa ia subir. Olha que manipulação. Então, ficou a manada, o gado, né, que nós éramos gado naquela época, para simplesmente seguir a manada. E nós abrimos a empresa e foi incrível. Nós abrimos a empresa dia 1º de julho de 2008 e dia 14 de agosto de 2008 a bolha estourou, mercado de ações começou a despencar, enfim, foi aquela confusão danada, a empresa não começou a gerar mais lucro e alguns meses depois a gente acabou fechando. Nós ficamos ainda no mercado, acreditando que essa maré ia passar. E passou mesmo, mas demorou muito tempo para passar. E hoje, gente, de novo, né, existe muito rumorinho dessa tal crise para acontecer. É simplesmente a consequência de medidas adotadas pelos governos desde 1913 até então. Então, em 1913, eles fizeram algo que cagaram com o mundo. Né? E eu vou mostrar isso aqui para vocês. E de lá para cá, as coisas só vêm desandando. Para que você tem que saber disso aqui? Né? Por que você saber disso? Vocês estão hoje estudando com a gente na SET, estão ganhando dinheiro nas opções binárias. Beleza. Tem alguém aqui que só vive de mercado já? Ou a maioria aqui vive de tradicional? Faz tradicional e vive de mercado paralelo. A renda principal ainda é o mercado tradicional. Digita 3 aí. Quem trabalha no mercado tradicional ainda? Por gentileza. Diogo, perdão, Carlos. Tem mais gente aí que trabalha no mercado tradicional? Ana Paula, João Luiz Lucas Moraes, Bruno, maravilha, Alex, bom também. Kaique, tá vendo? Tem bastante gente. Tá, vocês vão ganhar dinheiro, gente. E o que vocês vão fazer com essa grana? Né? A maioria das pessoas, quando não tem uma mentalidade preparada, elas vão comprar celular novo, elas vão comprar carro novo, elas vão reformar a casa, vai comprar roupa, enfim, vai entrar no mundo de ostentação. Vai querer comprar algo que nem precisava comprar agora, mas vai achar necessário, né? Se você pegar a visão do que eu vou te mostrar aqui hoje, eu tenho certeza absoluta
que você vai fazer um sacrifício de não consumir agora, ok? De não gastar agora, para no futuro, eu estou falando de 2 a 3 anos, você poder gastar mais, presta atenção nisso, daqui a 2 a 3 anos você poder gastar mais e gastar melhor, certo? E você só tem que pegar essa ideia, essa visão. Então eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês de uma palestra que eu coloquei o nome de Por que Bitcoin, certo? Por que Bitcoin? Tá aparecendo na minha tela aí, galera? Tá aparecendo na minha tela aí? Digita aí. Alguém tá aparecendo na minha tela? PowerPoint? Não? Tá preto? Não? Tá, deixa eu compartilhar de novo. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Bom também. E aí? Tá aparecendo na minha tela? Não tá aparecendo? Tá aparecendo? Apareceu, galera? Não? Ou sim? Tá preto ainda? Não? Nossa, mãe. Deixa eu fazer aqui de novo, então. Vamos lá. Deu, né? Apareceu, galera? O João Luiz deu um feedback aqui. Beleza? Agora sim, né? Beleza. Então, olha, o que eu vou falar aqui para vocês é com base em uma escola chamada Escola Austríaca de Economia. Beleza? Eu nunca tinha ouvido falar em Escola Austríaca de Economia. Como é que eu cheguei nessa escola austríaca aqui? Eu comprei um livro chamado Bitcoin, a moeda na era digital, e eu li esse livro, de 150 páginas mais ou menos, até menos que isso. Bem rápido de ler o livro. Eu tinha baixado o PDF, comprei o livro. Antes do livro chegar, já tinha lido o livro todo. Enfim. Aí, nesse livro, que é do Fernando Uhrig, ele fala lá um pouco de escola austríaca de economia e também eu vi lá uma questão de Instituto Mises Brasil. Aí, como eu sou curioso, eu fui pesquisar o que é esse Instituto Mises. O Instituto Mises, eles indicam ali mais uma porrada de livros, né, acerca de economia de verdade, nessa economia marxista, parece que a base da economia marxista é, sei lá, é merda mesmo, tem nada com nada. Todas, gente, todas as questões de economia de Marx, Karl Marx, todas elas foram derrubadas. Mais-valia, cálculo econômico, todas, né? Então esse pessoal ainda vive no mundo da lua, é difícil debater com alguém que é da esquerda, porque você começa a conversar, o pessoal vai lá e fala, ah, você é coxinha, ah, você é o quê? Tem um cara aqui em Timóteo aqui que é Deus no céu, Lula na terra. Puta que pariu, viu? E difícil conversar. Mas enfim, tá até querendo virar deputado, porque deputado não, tá querendo virar vereador, que é a única maneira que eles pensam ganhar dinheiro, né? É, com o gado. Existe esse tipo de economia aqui chamado keynesianos, que é uma economia, é um economista que falou uma coisa que o governo gostaria de ouvir, que é liga as impressoras, vão imprimir dinheiro e colocar dinheiro no mercado. Desculpa, galera. E existe a economia chamada Escola Austríaca de Economia. Isso aqui, galera, é realmente a Escola Austríaca de Economia. E sabe o que é mais engraçado? Em um dos livros, são vários personagens, né? Dessa escola austríaca de economia, Hayek, von Mises, Frederico Bastiat e por aí vai. Em uma desses autores, né? Chamado von Mises, ele escreveu esse livro aqui, ó, chamado As Seis Leis. Sabe o que é mais engraçado? Von Mises já faleceu, né? Esse livro aqui, galera, que foi o primeiro livro que eu li depois do Bitcoin, A Moeda na Era Digital, foi esse livro aqui que eu li, né, primeiro. E aqui tem um escudo aqui, um brasão, né, da Escola Austríaca de Economia. E foi daí que eu descobri esses outros livros aqui e já li. E tem outros livros também que já chegou e eu também já li. Esse livro aqui, ó, As Seis Leis, de Von Mises, vocês não acreditam, cara. Esse cara ele fez uma palestra, 6 palestras, na Argentina, falando de liberalismo, falando de anarcapitalista,
do governo não intervir nas coisas. A Argentina, naquela ocasião, era considerado os Estados Unidos da América do Sul, só que eles perderam o foco, deixaram a esquerda ir para o poder e cagaram a coisa toda. A Argentina vai ser, sem sombra de dúvida, a próxima Venezuela. O que aconteceu nesse exato momento? Olha para você ver. O Macri perdeu as eleições, que era para ser liberal, né? Só que ele não fez coisas agressivas para mudar realmente a maneira de fazer política, e a esquerda voltou para o poder lá agora com a Kirchner e aquele outro presidente lá, Fernandes. Resultado da história, as pessoas que têm grana com medo do governo socialista tá tirando o dinheiro do país. Existem reportagens aí que eu postei falando exatamente isso aqui. E os argentinos que estão lá, que tem grana, eles podem, qual que foi a saída? Converter o dinheiro peso argentino para dólar. Porque dólar, na visão da maioria das pessoas, o dólar é uma moeda estável, é uma moeda segura. Então, começaram a comprar dólar. O que o governo fez? Foi lá e limitou a venda de saque, a venda de dólar por pessoa em $200. $200. Não satisfeita a população, né, as pessoas que têm dinheiro, querendo proteger o capital delas, para o governo não roubar o que as pessoas construíram, elas começaram a comprar Bitcoin. E na Argentina, bateu um recorde em comprar Bitcoin. Foi o mesmo que aconteceu algum tempo atrás, esse ano passado, na Venezuela. E é o mesmo que acontece em todos os países, com tendência de ser socialista. Antes não tínhamos a chance de ter um banco próprio, um Bitcoin, né, para salvar as pessoas, e hoje tem. Isso aqui, galera, só para vocês terem ideia, esse livro aqui, ó, se vocês comprarem ele, é um livro fininho, é básico de ler. Von Mises fala com clareza acerca de socialismo, capitalismo, intervencionismo, inflação e tudo mais, abrindo a cabeça do povo. Isso aconteceu na Argentina, é a coisa assim, mas é até engraçado. Falei, cara, como é que a Argentina já esteve tão à frente do Brasil, é um país muito menor do que o Brasil, e simplesmente perdeu a rédea de tudo, né? Enfim, isso aqui eu vou fazer, o que eu vou falar hoje para vocês, tem como base, galera, nesses livros aqui. Tem outros livros também, né? Mas tem como base nesses livros. Esse livro aqui é de Von Mises, aqui também é Ação Humana. Esse aqui é o mais completo de todos, né? É um livro de mais ou menos 1000 páginas, bem top esse livro, muito bom, Ação Humana. Fala sobre tudo sobre economia, que você vira um economista de fato, mas não economista com a cabeça de tendência de ser keynesianos ou marxista. Qual que é o grande detalhe aqui? Quando eu posto esse tipo de coisa no Instagram, ou até lá naquele grupo lá que eu tenho, que eu chamo Anticrise no Telegram, eu deixo bloqueado, no caso lá do Telegram, porque senão ia gerar muita discussão. E aí ficar perdendo tempo para responder com as pessoas que nem lê, é difícil, né? Então eu só vou colocando as ideias, quem não fica satisfeito acaba que sai do grupo. Um dos exemplos que ocorreu é nessa queda que ocorreu do Bitcoin, né? E as pessoas viram. A primeira vez que eu comprei Bitcoin na vida foi a $11.300. E eu não vendi esses Bitcoin. Então, em relação a essa primeira remessa de Bitcoin que eu comprei, eu estou no prejuízo. Ele caiu para $10.000, eu comprei de novo. Ele caiu para $8.000, eu comprei de novo. E a última remessa que eu tinha comprado foi $7.400. Aí o Bitcoin foi lá e subiu para $9.200. Eu vendi? Não. Para mim, gente, isso aqui, ó, ouro e Bitcoin, é reserva de proteção de capital disso que vai acontecer. Está para vir uma crise gigantesca. Também tem um livro que eu li e que não está aqui, chama O Caminho para a Ruína. Esse cara, ele trabalhou dentro da CIA, ele trabalhou dentro do Pentágono, ele trabalhou dentro do governo americano, e ele escreveu um livro chamado O Caminho para a Ruína, falando sobre essa questão da queda do dólar. Isso vai ocorrer, e vai ocorrer na nossa geração. E não é coisa para daqui a 10 anos, não. A gente está falando de coisas nos próximos 2 anos. Então tem aqui, ó, desestatização do dinheiro, a grande crise, a grande depressão, né, americana de 1929, que na história que a gente vê para vestibular, esses livros porqueiro do MEC, é uma coisa. Aqui, ó, é história de verdade, tá? E além da democracia, eu que sou uma pessoa que sempre achei que a democracia
é uma coisa boa, lendo esse livro, a gente descobre que democracia é uma porcaria. É uma porcaria. Por quê? Qualquer jumento que vive de fazer greve a vida toda e acaba sendo eleito presidente, que é quase analfabeto, por falar assim, acaba que movimenta o país, que vai pegar as rédeas do país. Entenda o seguinte, gente, tem alguém aqui na sala que é empresário? Tem alguém aqui na sala que tem negócio próprio? Tem negócio próprio? Alguém? O Bruno tem. Você tem negócio de quê, Bruno? Digita aí. A tribo, né? Bacana. Beleza. Vou pegar aqui o exemplo aqui do Bruno. Bruno, você tem coragem de sair da tua empresa 3 meses, 6 meses e deixar o teu negócio na mão do funcionário? Funcionário é trabalhador, pô. Você tem coragem de deixar o negócio na mão dele? Não, né? Nenhum empresário tem coragem de fazer isso. Nenhum. E quando a gente fala isso, o trabalhador fica coado, ó, tadinho de mim. O cara, olha pra você ver, porqueiro que o cara tá falando. Não, é verdade, cara. Você não pode deixar um negócio na mão de alguém que é empregado. A cabeça dele não é preparada para ter negócio. Se tivesse, se fosse preparado, ele teria um negócio dele. E o que as pessoas não entenderam até hoje? Que governo é um negócio. Entende? O Frederico Bertiat, não, o Frederico Bertiat, ele até fala que o voto ser liberado, num livro que chama A Lei, ele fala, é perigo, não pode ser qualquer pessoa votar. E realmente é verdade. Então, ó, é com base nisso aqui que eu vou falar com vocês. Aí vocês vão tirar suas próprias conclusões, beleza? Bom, para a gente começar tudo aqui, só para vocês terem ideia, esse aqui é um site que passa muita informação boa acerca de economia, tá? Já estou deixando a fonte aqui para vocês. Tudo que eu vou falar aqui eu coloco fonte, gente. Tudo fonte. Para vocês verem que eu não estou inventando nada. Eu não sou bom de inventar nada. Eu sou bom de ler e passar as informações, tá? Isso aqui mostra onde é que está o dinheiro, né? Onde é que está a reserva de dinheiro no mundo. Onde é que as pessoas alocam o dinheiro delas. Então tá aí, ó. A maior reserva mundial, a maior reserva de capital é em ouro, disparado na frente, né? 8 vezes mais praticamente, 7 vezes mais do que o dólar. 8,7 trilhões de dólares está em ouro, ok? 8,7 trilhões de dólares. O ouro é considerado o melhor ativo de todos os tempos. Já existe há mais de 5 mil anos como reserva de capital. Segunda maior reserva, o dólar. Aí vem aqui o euro, prata, também é. Aqui, o ien não, ren, esqueci o nome da moeda da China. Aqui é a moeda chinesa, moeda japonesa, o ien, e aí por aí vai. O Bitcoin, galera, tá bem aqui, ó. Bitcoin. É o oitavo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É a oitava maior reserva de dinheiro no mundo. 213 bilhões de dólares está em Bitcoin. Beleza? Eu quero mostrar para vocês que não é nada. Comparado ao que tem ouro, não é nada. Beleza? Vamos lá. Para a gente chegar na questão dos ciclos econômicos, uma teoria que o Hayek desenvolveu. Hayek é um dos economistas da escola austríaca. Ele pegou todos os estudos de todos os caras da escola austríaca, montou uma tese em cima disso aí, e esse cara ganhou um prêmio Nobel de Economia em 1974, falando de ciclos econômicos. Beleza? De uma forma só para você entender, antes de tudo na vida, né, antes de existir essa questão de comércio, até no livro Ação Humana, do Louis von Mises, ele fala que o comércio foi bom para as pessoas, para a civilização evoluir. Isso permitiu comunicação. Por quê? Antigamente, vamos supor que o Bruno é um cara fortão, né? Fortão. E eu sou fraquinha, tá vendo? Sou magrinho, o Bruno é bruto, cara. O Bruno é fortão mesmo. É aquele cara matador. E nós estamos vivendo ainda na época das cavernas, né? Ou então pós-cavernas. O Bruno, ele acha que a minha mulher é mais bonita que a dele, né? Ele acha que a grama da minha casa é mais bonita que a dele. Ele vai lá, me mata e pega a minha mulher. Talvez ele mate os meus filhos ou fico com os meus filhos. Mas provavelmente ele vai matar os meus filhos. Isso acontecia no passado. Entende? O que mandava na civilização era a lei do mais forte.
E aí a gente foi evoluindo. E essa questão de evoluir permitiu o comércio. A gente chegou nesse processo aqui de ter escambo. Isso aqui é uma coisa boa para a questão de evolução. O escambo era a gente trocar algo de valor que nós produzíamos por algo que nós queríamos, que outra pessoa produzia. Então, o Bruno, por exemplo, eu produzia aqui nas minhas terras cana, e o Bruno produzia lá nas terras dele mandioca. E a gente, para fazer, em vez de entrar em conflito, eu roubar a terra dele e ele roubar a minha terra, a gente fez o escambo. Ó, vamos trocar aqui um tantinho de mandioca por um tantinho de cana. E fazer essa troca. Evoluímos, né, chegamos aí a ter algumas moedas com mercadoria, tipo arroba, boi, né, algodão, sementes e por aí vai. Aqui chegamos na parte de metais, nessa parte aqui que vocês estão vendo aqui, metais. Evoluímos. Já tivemos também, por exemplo, facões, faca, né? Facões também, faca, facão, mesma coisa. Como moeda de troca. Nesse processo aqui, começamos a imprimir uma espécie de moeda através dos governos. Aqui os metais preciosos também, como ouro, prata e cobre. Desde a civilização, quando começou a adotar uma coisa padrão, já que ficava difícil de distinguir. Por exemplo, o Bruno tem galinha, eu tenho cabra. Quantas cabras equivalem? Uma cabra equivale a quantas galinhas? Ficava difícil de definir isso aí. Então, você ter algo de valor fora para adotar como moeda de troca, seria uma coisa boa. Daí que veio o ouro, a prata e o cobre para ser uma grande reserva de valor. Chegamos aqui na questão do papel moeda, na Idade Média, né? Vários papéis moedas que já tiveram. E das margens, só para vocês terem ideia, questão de papel moeda, moeda de papel, de todas as 647, todas as 647 moedas que tiveram de papel sem lastro, todas elas deram errado, sem exceção. Tá? E aqui nós vemos por cheque, cartão de crédito, dinheiro virtual. Então o mundo está aí evoluindo e essa evolução do dinheiro, de como o dinheiro é tratado, também vai evoluindo. O ouro, ele foi, gente, a melhor reserva de dinheiro do mundo e ainda hoje, já tem 5.000 anos já, que o ouro ele tem esse glamour. Não sei qual que foi o conceito de admirar o ouro como algo de valor, mas se alguém já foi em alguma igreja na Ouro Preto, alguma igreja na Europa, algum castelo, tem muito ouro. Né? Um metal nobre, que é difícil de, de deteriorar, ele é escasso, né, por natureza, tem as suas qualidades. Então, o ouro ele já foi o senhor dinheiro. É o que tratava, né? É a gente pode até falar que foi o primeiro dinheiro universalmente aceito. Então, você tinha, por exemplo, 10 gramas de ouro, você podia trocar essas 10 gramas de ouro em qualquer lugar dos 4 cantos da Terra. Qualquer um. Era uma reserva de valor. Como as pessoas perceberam que ouro era importante acumular ouro, era comum, imagina só, nos nossos antecedentes. Você tinha ouro em casa, as pessoas tinham ouro em casa. Alguém que tem ouro em casa, ele pode ser roubado, ele pode ser saqueado, né? Uma vez que as pessoas sabem que você tem ouro, pode ir lá e saquear. Então aí começaram a inventar um tipo de negócio chamado Casa da Moeda, onde as pessoas guardavam o ouro delas, né, seguro e tudo mais, e do tanto que eles, dependendo do tanto que eles depositavam ali, eles recebiam uma quantidade específica em recibo. O cara que depositou 20 gramas de ouro, ele recebia um recibo aqui, certificando que ele tinha 20 gramas de ouro. A mesma coisa, o cara que depositou 100 quilos de ouro, ele recebia lá um recibo falando que ele tinha 100 quilos de ouro. Então, essa troca acabou ocorrendo, essa questão, né? Questão de segurança. E nisso aí que foi evoluindo as coisas, os governos eles adotaram isso para eles. Vamos ser um guardião aqui de dinheiro, de ouro. E nisso aí emitia moeda, que aí começou a questão do dinheiro como a gente conhece hoje. Se você pesquisar aí, no Brasil ou fora, você vai ver que já teve durante a nossa história, não é tão longe assim, né? Isso aqui em 1971 que acabou, 1971. O dinheiro ele tinha como lastro o ouro. Se você for perceber aqui, ó,
você podia trocar essa quantidade específica aqui de $20 em uma quantidade em ouro. Então você ia no banco, você ia ao banco, e você trocava uma nota de dólar com uma quantidade de ouro. Era conversível em ouro, em qualquer banco. Qualquer banco. O Estado, né, no primeiro acordo que aconteceu de Bretton Woods, eu vou falar disso aqui, era o valor de $20, uma onça de ouro. E depois as coisas começaram a aumentar. $20, 1944, uma onça de ouro, né? Bom, então o ouro ele tinha como lastro, a moeda, né? O dólar tinha como lastro o ouro, todas as moedas tinham como lastro o ouro, certo? Quando chegou aqui nessa questão de ter o acordo de Bretton Woods, em 1944 teve o primeiro acordo. É uma história meio longa, mas eu vou resumir aqui para vocês, que bem simples. Aconteceu a Primeira Guerra Mundial e os Estados Unidos, ele demorou a entrar na Primeira Guerra Mundial. Então, enquanto a Europa estava brigando, ela não tinha tempo para produzir nada. Ela estava brigando, ela estava lutando. Ela precisava de arma, precisava de medicamento, precisava de comida. E os Estados Unidos forneceu muita matéria-prima para a Europa. E como é que era feito o pagamento? Em ouro. Então, a reserva dos Estados Unidos naquela ocasião aumentou e aumentou muito. Isso é uma evidência por que os Estados Unidos é uma potência mundial. E aí os Estados Unidos entrou na guerra, no finalzinho da guerra, então ele não se preocupou desde o início com a guerra, só no finalzinho mesmo. E acabou ocorrendo de quando aconteceu, né, segundo no decorrer de toda a história. Já que os Estados Unidos tinha muito ouro, ele acabou fazendo uma coisa que várias pessoas no passado fizeram, que era o quê? Essas casas de moedas que guardavam ouro e emitiam um recibo para as pessoas, você achava, né, você acreditava que aquela casa ali, vou dar um exemplo, aquela casa Dext, ela tinha seu ouro lá guardado. Quando ocorreu uma crise e as pessoas queriam de novo o ouro delas, quando elas foram nesse banco Dex para sacar de novo o ouro, não tinha ouro para todo mundo. Elas perceberam que caiu num golpe. A empresa, o banco, emitiu mais recibo, mais papel do que tinha ouro em caixa. E isso ocorreu nos Estados Unidos, né, pós Segunda Guerra Mundial. E aí um presidente francês acusou os Estados Unidos de estar imprimindo mais dinheiro do que devia, mais dólar do que devia, e os países preocupados começaram a sacar ouro. Nesse período aqui, ó, em 1971, que foi o final do acordo de Bretton Woods, os Estados Unidos ele até proibiu a conversão de dólar para americanos. Você agora que tem dólar em mão, você não mais pode converter os seus dólares em ouro. É proibido. Por quê? Não tinha ouro para todo mundo. Realmente os Estados Unidos deu um golpe nos americanos, pegou o ouro da galera lá e só podia trocar dólar quem era de países estrangeiros. Doideira, né? Eles emitiram uma lei, gente. Simplesmente isso. Emitiram uma lei que a partir de hoje e pronto. Às vezes a gente fica assim, não pode fazer isso, é lei. É só mudar. Eles vão lá naquele negócio lá chamado Câmara Federal, Senado Federal, rabisca num guardanapo sujo que agora os negros devem morrer e pronto. E morre. É só uma lei. E lei é só um negocinho rabiscado. Constituição é só um guardanapo rabiscado, que não serve para nada. Né? Nesse período aqui, então, de 71, que foi a segunda reunião, ocorreu o primeiro encontro em 44, e o segundo encontro de Bretton Woods, em Bretton Woods, acabou com o padrão ouro. Você estudando isso aqui em história, vocês não vão acreditar. Os historiadores, que são neutros, né? Não estou falando de marxismo, não. A galera que é neutra vai escrever e falar assim: por que eles acabaram com o o fim do padrão ouro? Por quê? Todos os governos, todos, sem exceção, ninguém resistiu à tentação de imprimir dinheiro a partir do nada. Porque antes, os países, para imprimir dinheiro, eles tinham que ter lastro em ouro e imprimir uma quantidade de papel. Então, você tinha aqui 20 gramas de ouro, você tinha 1 grama de ouro, você imprimia $20 de papel, moeda.
E aí aumentou para $35 depois. Então, $35, uma onça de ouro. Se eu quero ter, então, $350 impresso, eu precisaria ter 10 gramas, 10 onças de ouro. Agora, não, acabamos. Acabou com o padrão ouro. Vamos imprimir dinheiro à vontade. É simplesmente isso. Eles acabaram com o padrão ouro porque nenhum governo resistiu à tentação de imprimir dinheiro a partir do nada. Por exemplo, alguém aqui em casa, algum de vocês gostaria de ter uma impressora de dinheiro, dinheiro de verdade mesmo, dinheiro igualzinho do Banco Central? Gostaria de ter uma impressora em casa, gente? À vontade, para você imprimir tanto dinheiro que você quiser ou não? Todo mundo. E é esse o problema de quando você tem um poder, e um poder que é longe do povo. É por isso que Brasília, ou todas capitais, todas matrizes de países socialistas e comunistas, a capital, a sede do governo fica longe do povo. É por isso que Brasília, por isso que construiu o governo em Brasília, que é longe do povo. Cara, é muito interessante. Né? Enfim, nesse período aqui, então, acabou com o lastro do dólar, do ouro. O dólar não tinha mais como lastro o ouro. E aí colocaram essa frasezinha no lugar. Cara, parece sacanagem. Parece sacanagem. Eles colocaram exatamente isso aqui, ó. In God we trust. Ou seja, nós acreditamos em Deus. Parece gozação, velho. Na boa mesmo. Porque é só um papelzinho colorido. E qual que é a lógica? Qual que é a lógica disso aqui ter valor? Qual que é a lógica de um papelzinho colorido ele ter valor? Você conseguir trocar? Simplesmente porque o Estado ele usa de coerção, ele usa de agressividade. Ele coloca um fuzil na tua cara e fala: você tem que usar essa merda. E pronto. Simplesmente isso que aconteceu. É o que aconteceu nos Estados Unidos quando eles bloquearam os americanos de converter o dólar em ouro. Agora você vai ficar com o papelzinho colorido aí. Bom, e de lá para cá, é isso que acabou acontecendo. Então, ó, só para desenhar, antes para imprimir dinheiro, vocês tinham que ter ouro e imprimir dólar. Hoje, você não tem que ter nada e imprimir dólar. E a mesma coisa em todos os países, gente. Todos os países. Não tem lastro nenhum. Certo? Bom, simplesmente eles ligam a impressora e imprimem dinheiro. Só que tem um problema. O governo ele tem duas maneiras de se capitalizar. Uma é impostos, certo? É imposto. Só que quando o governo ele aumenta demais os impostos, isso é como uma medida impopular. O governo ele fica ruim perante a sociedade. A sociedade fica, fica gera crise, né? Gera conflitos, e aí tem que reduzir os impostos. Vocês lembram, na época de Tiradentes, que ainda era uma monarquia, e Tiradentes morreu por causa de 20% de imposto, o quinto dos infernos? Alguém lembra disso? Tiradentes morreu esquartejado pela monarquia porque pagava 20% de imposto. Interessante isso na história, muito interessante. E aí nós mudamos para república, né? E hoje nós pagamos 38% de imposto. É lindo, maravilhoso. Democracia. Bom também. Então, a primeira medida que o governo pode adotar é aumentar os impostos, né? E por mais que estão agora tentando aí, vamos reduzir os impostos, então vamos fazer um imposto único, né? Diminuir a carga tributária. Eu até acreditaria se fosse só o Paulão Guedes na frente. Mas como tem essa questão da esquerda no poder também, para votar, aí que é uma bagunça. Então vai acabar aumentando no frigir dos ovos, nós vamos acabar pagando mais impostos do que nunca. Então, a primeira medida que o governo pode ter é aumentar os impostos. A segunda medida é imprimir mais dinheiro. Nessa questão de imprimir mais dinheiro, deixa eu só fazer um exemplo aqui para vocês, tá bom? A queda do Império Romano, ela ocorreu simplesmente pelo fato do seguinte: o governo romano ele imprimia dinheiro, uma moeda, né? Imprimia uma moeda, e essa moeda que ele imprimia, que era de prata, e o governo, para imprimir mais dinheiro, para colocar mais moeda na praça, ele começou a misturar cobre na prata. Então tinha
que algumas moedas de prata queriam ser impressas com prata pura e outras eram impressas com prata e cobre, certo? E as pessoas na sociedade, elas acabaram percebendo essa mudança, porque a coloração dessa moeda era diferente do que era pura. E as pessoas começaram a rejeitar essa moeda. Não, essa moeda aqui eu não quero não. Ou então, se você quer me dar essa moeda aí, isso aqui vale uma prata. Não, você tem que me dar 4 moedas dessa aí para eu aceitar isso aqui. Que a moeda aí é fraca. E acabou que o Império Romano caiu exatamente por esse motivo aí. Teve uma época também, em Roma, que os soldados romanos e as pessoas que trabalhavam para o governo recebia como pagamento sal. Sal de cozinha. Sal. Daí que vem a palavra salário. É daí, é derivativo daí. As pessoas recebiam em sal. Por que as pessoas recebiam em sal? Que naquela época em Roma, antes da queda deles, né, se for bem antes, a tecnologia de tirar sal do mar era difícil. Não era uma coisa comum, né? Era escondido. Então, como o governo ele controlava a entrada de sal no mercado, o valor do sal era altíssimo. Por quê? Sal serve para cicatrizar machucados e serve também para temperar comida. Então, o sal era uma coisa top, era uma coisa que as pessoas queriam. E as pessoas pagavam lá, por exemplo, em uma terra grande, pagava lá, por exemplo, 1 quilo de sal. Quando a tecnologia de retirar sal do mar ficou comum, e aí veio muito sal na mão das pessoas, eu que tinha uma reserva de sal gigantesca, né, eu tinha lá uma reserva que era um imperador. Eu tinha uma reserva, eu era um barão, né? Era uma pessoa rica do Senado lá. Eu tinha muito sal de reserva. Por exemplo, 10 quilos de sal. Era muito sal. E aí, todo mundo tem sal. Eu não vou trocar esse sal meu com ninguém. Porque todo mundo tem sal, perdeu o valor. Entende? Perdeu o valor. Eu estou falando isso aqui porque é a mesma coisa com o dinheiro. Quando você tem mais dinheiro do mercado, o valor do dinheiro cai. Quando você tem menos dinheiro no mercado, o valor do dinheiro sobe. Simplesmente isso. Tá aí a evolução da carga tributária no Brasil, né? O Tiradentes pagava 20%, hoje a gente paga 38% aproximadamente. Isso é que o governo federal arrecadou de impostos no ano passado, e é totalmente impopular, né? E eu tenho na minha cabeça, gente, que imposto é roubo. Juliano, eu falando, tá? Juliano. E se tiver alguém da Receita aí também, não tem medo nenhum. Vamos processar. Não vai conseguir achar nada do meu nome. Eu não pago imposto. Da minha renda, não. Eu pago imposto das coisas que eu compro. Mas do que eu ganho, já tem mais de um ano que eu não pago um centavo de imposto. E sabe quando é que eu vou pagar imposto de novo? Nunca mais na vida. Para mim, o governo que caia, velho. Vá pro inferno. Eu não tô nem pro governo mais. Uma vez que você aprende a viver fora do mercado, sem pagar impostos, aí as coisas começam a melhorar para você. Então, no ano passado, o PIB Brasil, né? Faturando 6,8 trilhões de dólares, 2 trilhões e 400 bilhões foi impostos. Aí então a imagem aqui do governo, né? Alguém já deve ter visto aqui na internet. O povo trabalhando, pescando, e o governo vai lá e pega o que nós pescamos, né? Eu não acho essa imagem aqui correta não, viu, gente? Eu discordo dessa imagem. Não é assim. Não é. Aqui parece que o governo está fazendo alguma coisa. Não está. Na verdade é assim, ó. Eles estão paradinhos e quem está na mão do Estado é obrigado a pagar os impostos. Por exemplo, alguém é concurso público. Ele é obrigado a pagar os impostos primeiro e o que sobrar, ele vive. Isso é uma maravilha de você ser empreendedor na vida. Enquanto alguém que é assalariado ou autônomo, ele paga primeiro o governo, paga telefone, paga carro, paga tudo primeiro e com o resto que sobra ele vive, empreendedores é assim, ó. Eles ganham dinheiro, eles pagam telefone em nome da empresa, paga aluguel, paga carro, paga tudo. E o que sobra, eles pagam impostos. Quem é as pessoas que menos pagam impostos na vida? Os ricos. E os impostos foram inventados com a questão do Robin Hood, para retirar do pobre, do rico, e mandar para o pobre. E acabou que a ordem se inverteu. E inverteu ainda mais
quando inventaram um tal de negócio chamado sociedade anônima. E agora com o Bitcoin, então, rapaz, não paga nenhum centavo de imposto. Quer ver um exemplo, gente? Nós, na SET, hoje nós temos aí aproximadamente 48 alunos, certo? Vamos imaginar que a gente atende, nós estamos atendendo agora mais ou menos 5 mil alunos por mês, certo? 5 mil alunos. Imaginando que cada um vai investir R$ 300 no curso, nós estamos falando de 1,5 milhão de reais. 1,5 milhão de reais. Se a gente fala com os alunos, para você fazer o pagamento para a gente tem que ser em Bitcoin. Abre uma carteira de Bitcoin e transfere para nossa carteira. Sabe o que nós vamos pagar de imposto disso aí? Nunca. E o governo não vai nem cheirar o dinheiro que está circulando nas nossas mãos. O Bitcoin ele veio realmente para mudar o mundo e vai tirar toda a estrutura de mercado. Vai mudar toda a estrutura de governo. É um futuro, gente. É certo que no futuro as coisas vão ser do tipo anarcocapitalista. Uma espécie do tipo o filme O Preço do Amanhã. Vai ter cidades diferentes uma da outra. Né? Vai ter bairros. Já tem isso aí em menor escala, né? Tipo Alphaville, condomínio Alphaville. Todos os condomínios Alphaville que existem, a gente sabe que lá só mora gente rica. E ali tem proteção. Ali tem segurança. Tem gente que vive lá, tem condomínios, por exemplo, que nem eu fui lá no Paraguai, que tem mais de 2.500 casas. Gigante, cara, o condomínio. Gigante. As pessoas compram Ferrari, compram Bugatti para ficar passeando de Ferrari dentro do condomínio. Olha que doideira. Né? Então tá aí. Aí, ó, um resumo aí do que é o Estado. E, gente, isso nunca vai mudar. Nunca. Sabe por quê? Se eu e você tivermos o poder de imprimir dinheiro a partir do nada, nós vamos querer também imprimir, pô. É claro. Então isso aqui não vai mudar. Essa regra o Estado sempre vai ser assim. Então imprimir dinheiro é bom? Vamos fazer aqui uma, uma reflexão. Se imprimir dinheiro é bom, sem lastro, né? Se imprimir dinheiro sem lastro é bom, por que não se imprime dinheiro suficiente para acabar com a pobreza? Porque imprimir dinheiro é bom. Daí que tem alguns economistas que conversam com a gente. O governo imprime dinheiro, mas chega só na mão de poucas pessoas. Isso tem um efeito cascata ainda pior, né? Porque quando se imprime mais dinheiro, o dinheiro vai chegar nas mãos, primeiro, das pessoas mais ricas do Brasil, as empresas campeãs. Lembra? Era a PT, imprimiu um tanto de dinheiro, colocaram trilhões de reais através do BNDES na mão das empresas campeãs. Odebrecht, Eike Batista. E aí, quando esse dinheiro chega na nossa mão, o poder de compra dele é diferente. Eu vou dar um exemplo. É mais ou menos que você tivesse naquelas brincadeiras que tinha na televisão, o cara fala assim, você vai entrar no supermercado aqui, você tem 3 minutos para você pegar o que você quiser. Né? Então, o cara que recebe o dinheiro impresso agora, o preço não aumentou. Ele pegou o dinheiro aqui limpinho, o preço não está no mercado. O sal não chegou no mercado ainda. Imagina você descobriu uma reserva de sal na época de Roma gigantesca. Cara. Você está bilionário na vida. Né? Você tem muito sal. Se você fica doido e fala com todo mundo vai ter sal. O que você pode fazer? Você pode voltar para Roma com uma quantidade de sal, para você comprar uma terra gigantesca e tudo mais. E na medida que você for comprando, né, as terras e criando mais poder, vai chegar uma hora que vai ter tanto sal no mercado que as pessoas, ao tentar comprar outra coisa, elas não vão ter o mesmo poder de compra que o seu. Perdeu o valor. Já tem muito sal no mercado, já tem muito dinheiro no mercado. Perdeu o valor. Então, imprimir dinheiro não é bom. Isso aqui, é que o Banco Central, naquele livro lá, A Grande Depressão, que fala disso aqui. É isso aqui que o Banco Central, desde quando foi criado, em 1913, né? E isso aí foi uma manipulação de mercado para inventar o Banco Central. Já tinha alguns presidentes americanos que vetaram a criação de Banco Central, né? Que sabiam o risco de inventar o Banco Central. O Banco Central, esse chamado Fed, né? Federal Reserve, não é um banco central dos Estados Unidos, isso aqui é um banco privado, tá, gente? É um banco privado, não é americano, não é do governo americano, é um banco privado.
E é um banco que controla o poder de tudo, ele controla o preço do dinheiro. Quando um banco central controla os juros, ele controla o preço do dinheiro. Só para vocês entenderem, ao longo de 1913 até então, esse dinheiro, né, $1, que valia $1, tinha um poder de compra de $1, ele foi perdendo valor, perdendo valor. Hoje, $1 ele equivale a 6 centavos de dólar. Então, perdeu muito o poder de compra. Só para vocês terem ideia, em 1929, $20, você comprava lá um carrinho de compras com isso. Em 1960, os $20 reduziu o poder de compra. É o mesmo dinheiro, só que você perdeu o valor de compra. Em 2019, com $20, não se compra nada. Se você olhar aqui nos $20 e falar real, é ainda pior. Sabe por quê? O dólar já é dólar há muito tempo. Há muito tempo. Desde 1900 e cacetado, né? Já existe dólar. Esse dólar americano aí. Mas o real, ou o dinheiro brasileiro, ele já mudou várias vezes. Real, cruzado, cruzeiro, é ainda pior. Então a desvalorização do real em relação ao poder de compra é ainda pior. Tipo, em 2009, lembra lá, se você tinha idade para isso, o que você comprava com R$ 100 em 2009 no supermercado? E hoje, você compra o quê? Né? Compra quase nada. E olha só para vocês entenderem o que é deflação. Isso que serve para o Bitcoin e também serve para o ouro. Em 2009, se você tivesse um Bitcoin e você fosse converter ele para comprar alguma coisa, você compraria uma balinha, velho. E aquelas balinhas mais vagabundas que tem. Porque o Bitcoin, em 2009, ele valia 2 centavos e meio de real. 2 centavos e meio de real, 1 centavo de dólar. 2013, opa, o Bitcoin já estava quase enchendo o carrinho de compras. E hoje, gente, 2019, o Bitcoin compra um carro zero. Entende? O que é perder valor e o que é ganhar valor? Como é que você vai proteger o teu capital contra a inflação? A inflação é um método. Grava isso. Inflação é um método. É uma maneira que o governo elege para governar. Simplesmente isso. Ele vai eleger, a gente vai adotar a inflação. E quando ele adota a inflação, quer dizer que vai tirar, roubar silenciosamente o poder de compra das pessoas. Então eu tenho certeza do que eu estou te falando. Certeza. Se você hoje tem 50 mil, a chance de você comprar algo com os mesmos 50 mil daqui a 10 anos vai ser bem menor. Se hoje com 50 mil você compra aí um Siena, um exemplo, daqui a 10 anos, os 50 mil não vai comprar um Siena. Você vai perder poder de compra. Tá claro isso aqui, gente? Quem entendeu isso aqui? Tá claro? Vamos começar a entrar no assunto aqui. Bacana, né? Tá claro, né? Beleza. Então vamos lá. Vamos lá. Nós temos aqui. Primeira coisa, os governos eles imprimem dinheiro a partir do nada, certo? Imprime. E esse dinheiro não vai para a mão do povo. Não, não vai para a mão do povo não, cara. Nós não vamos lá no Banco Central e pegamos dinheiro a partir do nada. Não, não vamos. Não vamos. Quando eu fiquei sabendo disso aqui, eu juro pra vocês, eu não acreditei, velho. Eu não acreditei. É um roubo tamanho que você fica tão revoltado, dá vontade de jogar uma bomba, velho. Mas, cara, não vai mudar. Mas já que as coisas não irão mudar, nós podemos mudar. Os bancos, eles adotam um tipo de negócio chamado reserva fracionária. Eu juro pra vocês, se vocês estudarem, vocês vão ver que é exatamente isso que eu tô te falando, tá? Exatamente isso. Como é que funciona? Tem aqui o Banco Central não coloca o dinheiro na mão do povo, coloca na mão do banco, certo? Vou dar um exemplo de que for apenas R$ 100, tá? Só R$ 100, tudo bem? R$ 100 ou $100. Quando esses $100 chegam no banco, o banco ele tem que pegar 10% desse depósito, seja dinheiro que vem do Banco Central, seja dinheiro que vem em depósito a partir de terceiros, tá? Qualquer dinheiro que entrar no banco. Ele pega 10% e coloca como reserva de valor, depósito compulsório, ele deposita para o Banco Central 10%, e 90% ele pode emprestar. Ou seja, $10 vai para o Banco Central, como reserva compulsória, depósito compulsório. E $90 ele empresta. Certo? Esses $90 foi aqui, por exemplo, a dona Maria, ela pegou os $90 para comprar uma televisão.
Um exemplo. Ela pegou nesse banco aqui, ó, certo? Pegou nesse banco. Aí ela vai lá nas Casas Bahia, compra a televisão nas Casas Bahia, e as Casas Bahia têm uma conta em banco. Esse dinheiro vai para uma outra conta. Pode ser no mesmo banco, mas vai para uma outra conta. Quando as Casas Bahia depositam os $90, o que o banco faz? Ele pega 10%, $9, e manda para o Banco Central, e os outros $81 ele empresta de novo. Vocês entenderam isso? E aí, alguém pegou esses $81, foi para outro banco, certo? 10%, 8,10. Vai para o Banco Central. E a diferença aqui, 7 uns quebrados, empresta de novo. Então eles fazem aqui $100 virar aí algo em torno de mais ou menos $500. É uma pirâmide financeira, Iago, é exatamente isso. Falou tudo, cara. É uma pirâmide financeira descarada, bicho. Descarada. E sabe por que você aceita isso aqui? Porque o governo, ele usa de coerção. Ele usa de fuzil. Ele tem as forças armadas ao redor dele para que se alguém mandar falar que não é bom e se você criticar, você vai morto. Simplesmente isso. Gente, é safadeza, velho. Eu juro para vocês que é exatamente isso que acontece. Eu não acreditei quando eu fiquei sabendo disso. E pior ainda, eu não entendo, gente. Como é que eu tenho 38 anos de idade, que foi quando eu descobri isso aqui, e não sabia desse negócio, velho. É revoltante. O Mark Zuckerberg, ele tá tentando inventar a criptomoeda dele, né? A Libra, que não é uma moeda descentralizada, é uma moeda centralizada. Por que os governos não estão deixando ele abrir? Porque ele tem o poder de impressão. Todo mundo vai adotar. O Facebook é o maior país do mundo. É ou não é? O maior país do mundo. Se todo mundo usa a Libra, o dinheiro estatal vai perder valor. E aí, os governos estão em cima do Mark Zuckerberg. Não abre, não abre. Sabe por quê? O cara que inventou o Bitcoin nunca apareceu na vida? Porque se tivesse aparecido, ele seria morto. Simplesmente isso. Então, ó, uma coisa que eu te pergunto. E a sua proteção, cara? E a sua proteção? Como é que você vai fazer com a sua proteção? Né? Você não tem como, cara. Opa, peraí. Fiz uma coisa errada. Se pode fazer isso com dinheiro, gente. Olha só, se os governos eles podem fazer isso com dinheiro, por que o povo não pode? É ético, é moral? Tá, vamos imprimir dinheiro a partir do nada também? Eu e você? Se nós fizermos isso, certo? A gente pega uma nota de $100 e replica mais $400 a partir do nada. O que aconteceria com a gente? Digita aí no chat. Se nós fizéssemos isso. Preso, né? Cadeia. Exatamente isso. Agora, o governo pode fazer. Por quê? Ele tem a força na mão. E quando as pessoas percebem que isso é uma grande falha, ou então, quando acontece de ter ciclos econômicos, as pessoas elas correm ao banco para sacar dinheiro delas e não tem dinheiro para todo mundo. Olha só, vamos lá. Nós fizemos o exemplo aqui com $100, né? R$ 100. Beleza. Imagina aqui, galera. Vamos imaginar aqui cifras grandes. Imagina aqui 100 bilhões de dólares. Certo? 100 bilhões de dólares. Eles alavancam isso aqui para aproximadamente 500 bilhões de dólares. De depósito mesmo, de depósito, tem aqui feito 100 bilhões de depósito, certo? Não vale a impressão que o governo imprimiu para ajudar, não. Isso aqui é dinheiro fictício. Fictício. Pergunta, se todo mundo for ao banco para sacar dinheiro deles, tem dinheiro para todo mundo? Tem ou não tem? Se todo mundo for ao banco para sacar o dinheiro deles, tem dinheiro para todo mundo? Gente, essa foto aí, ó, não é montagem não, cara. Essa foto aí é da crise que ocorreu na Grécia em 2015. É o que ocorreu na Venezuela há algum tempo atrás agora. Na Argentina está acontecendo nesse exato momento. Na Índia. Estão limitando o saque das pessoas lá. E ó, vocês podem ver aqui, ó, quem mais tem dinheiro aqui, ó. Olha o tanto de gente aqui, ó, velhinho, tá vendo? Velhinho. Aí vai lá, velhinho, fazer protesto na rua. Vai. Não tem dinheiro, muitos deles não têm nem saúde. Entendeu? Isso vai ocorrer de novo e numa coisa ainda pior. Muito pior. Certo? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês agora é uma tese baseada
num livro e numa tese também, uma teoria da Escola Austríaca de Economia. O cara que fez isso aqui, gente, está em livro, é bem extenso, né? Claro que é bem extenso. Eu só deixei um negócio mais simples para você entender. Depois, se você quiser ler mais a fundo, melhor para você, tá? Mas, aqui é um resumo. Você vai entender a ideia. Tá? Eu fiz bem simplesinho mesmo, um desenho, é tipo um desenho animado para você entender. Esse cara que inventou essa tese, né, dos ciclos econômicos, ele ganhou um prêmio Nobel de Economia em 1974. 1974, certo? Então vamos lá. O que esse cara fala? Ele fala o seguinte: os bancos, eles prestam um serviço positivo para a sociedade. Banco não é uma coisa ruim. Banco é ótimo. É ótimo. Não tem nada contra banco. Só que quando os bancos eles intervêm em muita nublagem, muito negocinho, muito esqueminha, e entra o Banco Central para ajudar nisso tudo, isso vira um cagaço total. Certo? Literalmente um cagaço total. Então ele fala o seguinte: vamos imaginar aqui uma economia livre, tá? Uma economia sem Banco Central, sem ninguém para controlar o preço das coisas. Aí você fala assim: o governo não controla o preço do leite, o governo não controla o preço do açúcar, controla. Se ele tem o dinheiro, ele controla o preço de tudo, certo? Então, numa economia livre, sem Banco Central, como é que as coisas funcionariam? Esse rapazinho aí da esquerda, de gravata azul, camiseta branca, é um cara que é poupador. É um cara que está pensando o seguinte: ó, eu quero não consumir agora, eu quero guardar dinheiro para me consumir no futuro, tá? Então, em base, ele está deixando de consumir, por exemplo, uma barra de chocolate agora, ele está deixando de comer um açaí agora, ele está deixando de comprar um carro agora para poder comprar mais e melhor no futuro, certo? Para poder comprar mais e melhor no futuro. Então, os bancos, para atrair essas pessoas que são poupadores, o que ele tem a oferecer para poupador? Imagina você tem dinheiro guardado debaixo do teu colchão, certo? Você tem dinheiro, você produz algo de valor e você recebe dinheiro em troca. Beleza. O banco, para incentivar você a colocar dinheiro lá, ele tem que oferecer uma taxa de juros, uma taxa sobre o retorno do investimento que você vai fazer atrativa. É por isso que esses bancos digitais tá bombando. Alguém aqui deve ter banco original, Inter. Vocês podem ver lá que esses bancos eles oferecem uma taxa de investimento muito melhor do que os bancos tradicionais. Não é verdade? Por isso que está atraindo muita gente. Então, basicamente, um maribondo aqui. Basicamente é o seguinte: quando o banco oferece uma taxa de juros atrativa, imagina só, imagina uma situação, tá, gente? Vamos imaginar que tem um banco Bradesco, tá? É só um exemplo. O banco Bradesco está oferecendo 10% de rendimento sobre o teu dinheiro mensalmente. Quem gostaria de colocar dinheiro no Bradesco? Quem? Entenderam a pergunta aí, galera? Imagina se o Bradesco oferecesse 10% de rendimento por mês lá. Todo mundo ia colocar, não ia? E qual que é a psicologia? O que gera na tua mente? Entenda isso. Quando você vê um banco que está oferecendo um retorno atrativo e você recebe lá o teu salário, por exemplo, você recebeu lá R$ 2.000, né? Você vai pagar tudo, deu uns R$ 900 e sobrou 1.100. Esses 1.100 que você ia comprar roupa com ele, que você ia comprar, maribondo aqui, galera, perdão, que você ia comprar celular novo, que você ia guardar para comprar carro, ou você ia trocar o pneu do carro, alguma coisa assim, você vai preferir o quê? Não, vou preferir guardar. Eu vou guardar esse dinheiro aqui agora no banco para me ganhar 10%. É bacana. Só que não é isso que acontece no banco, né? No banco não oferece essa taxa de juros altíssima. Quem oferece essa taxa de juros altíssima de 10% por mês são pirâmides financeiras. Paga, mas até um certo tempo só, né? Não é para sempre. Bom, então tá aí.
Quando o banco oferece uma taxa atrativa, o banco tem mais produto em caixa. Presta atenção nisso. O banco oferece uma taxa atrativa para atraindo poupadores. Ele tem mais dinheiro em caixa. Ele tem mais do produto dele em caixa. Quando ele tem mais dinheiro em caixa, que é um produto, o que acontece com a taxa de juros para quem é empreendedor? O cara quer pegar dinheiro para arriscar abrir um negócio a partir do nada. Ele só tem uma ideia. E para tirar essa ideia do papel, ele precisa de dinheiro de terceiros. Daí o banco ser um intermediário, certo? Então, quando o banco tem mais dinheiro em caixa, ele oferece uma taxa de juros menor. Então, é claro que a taxa de juros é maior do que ele está pagando para esse carinha aqui que é poupador. Na prática, gente, acontece mais ou menos isso aqui, ó. Só para desenhar aqui. Tá aí, ó. Um poupador coloca 10 mil reais no banco, certo? 10 mil reais. Se o banco pagar 1% de juros por mês, esse cara que está poupando vai receber todo mês 100 reais de juros. Mais o capital que ele tem guardado lá, são 10 mil reais. Isso aqui na taxa de 1%. O cara que está pegando os 10 mil reais emprestado, o empresário, ele pode pegar aí, por exemplo, uma taxa de 5% por mês. Então, quando ele paga os 500 reais de juros, a gente entende o seguinte, 400 reais é do banco, é o spread do banco, e 100 reais é do poupador. E os 10 mil dólares, os 10 mil reais, é do cara aqui, ó, do poupador, certo? Tem muito aplicativo hoje, né? Tem até um aplicativo que eu tenho aqui no meu celular. Deixa eu ver o nome dele aqui. Aqui, o Mutual. Esse aplicativo aqui, ó. Vê se dá para ver na tela aí, galera. Esse aí, ó, Mutual. Mutual. Esse aplicativo é empréstimo de pessoa a pessoa. O intermediário aqui é o aplicativo, mas a taxa de juros que ele cobra, o spread que ele cobra é baixinho. Aí você vê lá para quem você quer emprestar dinheiro. Bem interessante. O mundo está mudando muito rápido. Então, isso aqui, ó, no livre comércio acontece desse jeito, certo? Beleza. Se o banco ele oferece uma taxa de juros péssima, tá? O que acontece hoje, o banco não está oferecendo taxa nenhuma de juros. Eles vão pagar 0,2,5%, 0,3% por mês. Ah, que nada, pô. Vou guardar dinheiro em banco, não. Não vale a pena guardar, não. Eu vou colocar lá 10 mil reais. Vou ganhar 30 reais por mês, velho? Ah, vai te catar. Eu vou gastar esse dinheiro agora. Eu vou comprar celular novo agora. Eu vou trocar de carro agora. Eu vou fazer as coisas agora. Então, quando você tem uma taxa que não é atrativa, quando você não tem poupadores, né? Quando você não tem a taxa atrativa no banco, quer dizer que os poupadores vão preferir gastar agora e não gastar depois. E como o banco tem menos dinheiro em caixa, menos dinheiro, a taxa de juros que ele vai fornecer para quem quer pegar emprestado vai ser maior, porque tem menos produto. Tá claro isso aqui, gente? Isso aqui está funcionando num aspecto que não existe Banco Central, ok? Aqui é um livre comércio, sem Banco Central. Tá claro? Que tudo tem a ver com os poupadores? Isso aqui, ó, vai refletir de maneira direta nisso aqui, ó, de como os investimentos, de como a economia vai andar, tá? Então, as pessoas elas podem fazer investimentos, pegar investimento no banco para investir a curto prazo, ou seja, eu quero abrir um negócio agora e de 6 a 2 anos, 6 meses a 2 anos, já começar a me dar um retorno. Ou então, eu quero abrir um negócio gigante, cara. Eu vou precisar de construir uma ferrovia. Eu vou precisar de construir um correio novo. Correios, né? Só que não é estatizado, privado. O cara vai investir muita grana, muito caminhão, muito trilho, e vai demorar 10 anos para ele recuperar o dinheiro dele. Aqui são investimentos de longo prazo. E isso aqui, ó, vai refletir no tanto de poupadores que tem a economia. Simplesmente isso. Então, ó, se você tem mais poupadores na economia, tem muita gente poupando, você está incentivando pessoas a se tornarem empreendedoras. Você está incentivando pessoas tirar a ideia do papel e fazer elas virarem realidade. E quando você tem mais poupadores no mercado, mais poupadores, você tem mais dinheiro. Você tem mais dinheiro na economia. E quando você tem mais dinheiro na economia aqui, ó, isso que pesa na balança comercial e os investimentos que vão ser feitos, claro que vai ter investimento de curto prazo, de médio prazo, mas vai ter muita gente querendo arriscar para fazer coisas gigantes, cara. Ah, eu quero construir
eu quero construir um foguete, cara, para mandar a gente para Marte. Porque ele consegue, com dinheiro barato, ele consegue pegar essa grana e investir e esperar ter retorno daqui a 5 a 10 anos. Isso reflete no quê? A quantidade de pessoas que tem na economia poupando dinheiro. Livre comércio, sem Banco Central. Quando você tem aqui, ó, o inverso, menos poupadores. Você tem menos poupadores, você tem menos dinheiro no mercado, a taxa de juros vai ser maior. Então, qual que é a tendência das coisas? Com menos poupadores, você tem menos dinheiro nessa balança comercial aqui, o dinheiro está saindo daqui para vir para cá, está pesando esse lado de cada balança, e os investimentos a serem feitos vão ser investimentos só apenas em curto ou talvez em médio prazo. Ficou claro isso aqui, gente? Quem entendeu isso aqui? Alguma dúvida? Que agora que o negócio vai ficar legal mesmo. Beleza? Top. Vamos lá. Vamos lá, então. Ó, no livre comércio, é isso que acontece. Ó. No livre comércio, as pessoas elas vão pegar dinheiro em bancos, porque tem muita gente poupando, e é normal, tá, gente? É normal quebrar. É normal a economia retroagir. É normal. Tudo bem? Então, essa parte azul aí, ó, do gráfico, a economia está aquecendo, está subindo, subindo, subindo. Né? Essa parte aqui, ó, a economia está subindo aqui. E é normal algumas decisões serem erradas. Ah, cara, eu achei que abrir a Casa Invest em 2008, em julho de 2008, era um bom negócio. Não é, eu quebrei. E o dinheiro virou pó. Eu fiquei devendo o banco. Né? Alguém já quebrou aqui na vida já? Ou só eu? O Raoni montou lá uma franquia, perdeu 200 mil reais. Acontece. Decisões acontecem, entendeu? Normal. Tá normal. E quando acontecem essas decisões erradas, a economia naturalmente ela vai desaquecer. Então, eu que tinha na minha empresa 2 funcionários, ou então alguém que tem um negócio grande e tem lá 1.500 funcionários e esse negócio quebra, é 1.500 pessoas sem renda. E aí a economia desacelera. Só que no livre comércio, naturalmente, as coisas vão se ajustando e o mercado ele vai se adaptando de maneira natural. A escola austríaca chama isso aqui de mão invisível. É natural. É como essa mudança aí de táxi. Ah, o táxi, todo mundo estava insatisfeito com o táxi. Um serviço que era prestado com táxi. Era caro, às vezes ficava dando muita volta com você numa cidade grande, que você não conhecia ela, para você pagar mais caro. Né? E o serviço não é lá essas coisas. Não é todo mundo, mas, de uma forma geral, as pessoas estavam insatisfeitas. Veio o Uber e simplesmente pegou uma fatia de mercado que já existia, mas de atender as pessoas de uma maneira diferente. Isso no livre comércio acontece assim. Porém, a grande cagada vem a partir de agora. Quando não existe livre comércio. Nós não estamos, gente, num capitalismo. Quando essa crise ocorrer, é o que nem está acontecendo agora, você vê lá nas páginas da esquerda, o pessoal fala o neoliberalismo deu errado na Argentina, deu errado no Equador, deu errado em tal lugar, e o socialismo está dando certo no Uruguai. É um socialismo que é bom. Nós não estamos num país capitalista. Tá? Nós somos um país social capitalista, mas não é capitalista. Não existe país capitalista. Estados Unidos é um país social democrático, mesma coisa que o Brasil, porque o Banco Central ele controla o preço das coisas. Isso que acontece, ó. Você lembra aqui, ó, que tem essa curvinha vermelha? É uma queda, né? É uma recessão. Beleza. Nesse processo aqui, quando tem intervenção do Banco Central, ó, a economia aquece. Então, agora não tem mais poupadores no mercado, né? Porque o governo ele imprime a quantidade de dinheiro que ele quiser e joga isso aí nos bancos. Então, a economia, a poupança é baixa. Não está incentivando ninguém a poupar. Está incentivando as pessoas só a gastar agora. E é essa a nossa geração. É uma geração de muito consumismo. Muito consumir agora. É uma geração do consumismo. E aí vem o Banco Central, o que era para ocorrer aquela desaceleração natural da economia, ele o que faz em épocas de crise? O que o Banco Central faz? Ele reduz a taxa de juros. Reduz. E quando você reduz a taxa de juros, o dinheiro fica mais barato. Você imprime mais dinheiro no mercado, joga mais dinheiro na economia,
o que era para acontecer aquela recessão maior, de duas perninhas vermelhas ali, só acontece uma pequena recessão, o mercado volta a subir de novo. Só que a gente acha que está tudo lindo e maravilhoso, né? Não. Quando acontecer dessa bolha estourar, a descida do avião vai ser bem mais rápida. Bem mais rápida. E só para vocês terem ideia, ó, é assim que funcionam os governos, tá, gente? Alguém já ouviu falar de tesouro direto aqui? Alguém já ouviu falar de tesouro direto? Digita eu aí no chat, por gentileza. Tesouro Nacional, né? Tesouro direto. O que é isso, gente? Só para você entender, tá? Eu não sabia. Eu já falei que tesouro direto era investimento. Tesouro direto não é investimento, tá? Não é. Você está investindo em tesouro direto, arranca teu dinheiro daí. Eu vou te falar o porquê. O que é o tesouro direto? O governo, o governo, ele arrecada esse aqui de dinheiro, certo? Ele arrecada esse aqui de dinheiro. Só que o governo, ele não gasta metade disso. Ele gasta isso aqui, ó, tá? Ele gasta isso aqui de dinheiro. Ele arrecada isso aqui, ele arrecada isso aqui e gasta isso aqui, ó. É só o mês, Juliano? Não, todo mês. Ele gasta mais do que deve. Mas, você, ó, me fala qual que é a lógica disso aqui. Funcionário público. Ele entra num negócio e nunca o salário dele retroage. Nunca. Uma empresa, se passar por crise, o salário dele vai reduzir. Funcionário público não reduz salário, não, meu filho. Não reduz. É claro que você vai dar merda, gente. É lógico que vai dar merda. Então os gastos do governo só aumentam. E para ele balancear esses gastos aqui, o que ele faz? Ele emite títulos e vende esses títulos. Ele fala assim, ó, me empresta dinheiro aí, povão, que eu vou pegar essa grana sua e eu vou pagar acima da inflação. Então, se a inflação no ano for de 5%, eu vou te pagar os juros mais a inflação. Então, você não vai perder o teu poder de compra ao longo dos anos. Né? Só que você está levando em conta que o governo nunca vai quebrar. Né? Você está levando em conta que o governo sempre vai ser bom, sempre vai existir e tudo mais. Só para vocês entenderem, gente, no caso do Brasil, tá? O Brasil já deu nove calotes no Tesouro Direto. Tá? Ninguém fala isso para vocês. Ninguém. Bom, e aqui tá, ó, essa dívida nacional que todos os governos imprimem, no caso dos Estados Unidos, já tá mais, né? Já está mais de 22 trilhões de dólares. Hoje, a economia dos Estados Unidos ela deve 1 trilhão de dólares por ano, novos. Então, esse ano, final do ano agora, 23.500, certo? Daqui a 10 anos, mais 12 trilhões de dólares. Vai para 34 trilhões de dólares. É uma bola de neve, cara. Aí você acha que é só os Estados Unidos, né? Não é não. Aí, ó, Índia, França, Itália, Brasil, tudo devendo mais do que deve. Isso aí é a dívida do país, sem contar a dívida estadual. Sem contar a dívida estadual, tá? E aí, quando acontece isso aí, ó, né? Ah, não, nós não estamos em crise. Não estamos. Quem me acompanha desde o início do mês, desde o início do ano, a gente já falava, gente, que os juros, a redução de juros, já iria acontecer. Alguém pegou essa fase logo no início do ano? Não tinha reduzido os juros. E a gente falava, ó, o Fed vai reduzir os juros. E ele vai falar que a economia tá boa, por isso que vai reduzir. Não tem nada a ver. Tá reduzindo os juros para jogar mais dinheiro na economia. E agora, ontem, ó, dia 30 de outubro, ocorreu mais um corte de juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E o governo ele vem dispositivo. Nossa, taxa de juros Selic agora é 5%. Não é bom não, cara. Eu entendo, tá, gente? O Bolsonaro tá vendendo uma coisa que é positivo, mas não é positivo não. Sério mesmo, não é. Mas ele só tá tampando as cagadas dos governos anteriores. A bomba vai estourar na mão dele. Não tem como, não é culpa dele, tá? Mas a bomba vai estourar na mão dele. O Paulo Guedes, ele tá fazendo umas coisas aí que eu tenho que tirar o chapéu pro Paulo Guedes. Paulo Guedes é fera. Eu gosto dele pra caramba. Bom, então tá aí, ó, juros, o Fed americano reduziu essa questão dos juros pela terceira vez no ano, terceira vez, né? E não vai acabar por aqui. E aí, galera, ó, olha para você ver, o histórico da dívida dos Estados Unidos.
você pegar a história da dívida no Brasil, é a mesma coisa, beleza? A mesma coisa. Ó, o histórico da dívida, nunca ela está retroagindo, ela está sempre evoluindo. Só para vocês entenderem, ó, a crise, o subprime, né, aconteceu aqui de 2007 para 2008. Olha aqui, ó, 10 trilhões de dólares. Ela mais que dobrou de valor. Então entenda o seguinte, se aquela crise do subprime, que bancos quebraram, mais de 5 milhões de pessoas ficaram sem casa e por aí vai, desempregados e tudo mais, muita gente quebrou, eu te falo, se com isso aqui já gerou crise, será que com 22 trilhões de dólares vai gerar crise ou não vai? Vocês acham que é coincidência ou não, gente? O cara que mais entende de investimentos no mundo, chamado Warren Buffett, ele tem uma fortuna de 90 bilhões de dólares que ele construiu só investindo em mercado financeiro. Só 90 bilhões de dólares. Sabe o que o Warren Buffett está fazendo? Ele está fora do mercado de ações. Uma das empresas que ele está é a BYD, que é uma empresa de carro elétrico da China. Ele tem 10% dessa empresa. 10%. Mas o Warren Buffett está totalmente fora do mercado de ações. Totalmente fora. Aí você vê aqui no Brasil, né? A Bovespa batendo recorde de novo. Sabe o que é isso? Para mim, é a mídia, é as pessoas conduzindo a manada, que é a boiada, que não entende nada de bolsa de valores. Olha aquilo lá, falei, pô, cara, tô perdendo dinheiro, velho. Sabe o que eu fazer? Vou comprar, vou entrar na bolsa, vou ganhar dinheiro com a bolsa. E quando a bolsa só tá subindo, qualquer um ganha dinheiro mesmo. Só que eu acho, na minha visão, tá acontecendo o que aconteceu em 2007, 2008. Atraiu aqui o boi, e na hora que o negócio caiu, perdi dinheiro. E aí que tá. Se os Estados Unidos quebrar, né, essa questão da conversão do fim do dólar, da crise do dólar, os Estados Unidos quebrou. Os Estados Unidos quebra, gente, quebra tudo, velho. Tudo. Aquela crise de 2008 afetou todos os países, todos os países. Só no Brasil que o Lula falou que aqui ia chegar só uma marolinha, né? Mas só adiou a crise para 2016. Chega em todo lugar. Todo mundo, ó, tem títulos do governo. Todos os países têm título do governo, inclusive o Brasil, né? E aqui, ó, o histórico dos presidentes que mais imprimiram dinheiro a partir do nada, né? O histórico. Então tá aqui, ó, vou pegar aqui para você ver. Olha só. Primeira coisa que dá para reparar, repara que quando acabou o fim do padrão dólar, né? Já começaram a imprimir dinheiro à vontade. Isso aqui foi a partir, ó, do Banco Central. Já começou a imprimir dinheiro a partir do nada, certo? Tinha um lastro em ouro, mas aquele detalhe. É claro que tem um poder de impressão, eles imprimem mais do que deve. E da medida desses outros presidentes mais recentes, ó, a impressão de dinheiro ficou ainda maior. George W. Bush. Eu juro para vocês, eu sempre achei Barack Obama o cara, velho. E hoje eu tenho certeza realmente que ele é o cara, é o cara que mais imprimiu dinheiro na vida inteira nos Estados Unidos. Se pegar todos os presidentes aqui, ó, todos, e somar aqui, não dá o valor que o Barack Obama imprimiu durante os seus 2 governos nos Estados Unidos. Não dá. Porque é muito populismo, é muito, é muito, é muita ação, né, social, que na democracia, né, quando na lei está assim, na Constituição, todos têm direito a comida, a casa, a moradia, sei lá o quê. Beleza, todo mundo tem direito. Só que quando você fala que todo mundo tem direito à saúde, beleza. Quem vai pagar a saúde, meu querido? Quem vai pagar a escola? O dinheiro tem que vir de algum lugar. Quando tem alguns deputados ou alguns vereadores, até aqui de Patinga mesmo, fica falando que quer colocar passe livre. Ah, todo mundo aqui pode andar de graça. Você acha mesmo que o Estado vai fornecer um serviço de qualidade? Se for de graça? Não vai, cara. Sabe o que tem que acontecer? Tem que liberar tudo. O governo tem que ser mínimo mesmo, mas muito mínimo. Tem que ser nada. E a tendência disso aqui não é melhorar, infelizmente não é melhorar. Bom, então tá aí. Questão dos governos. Essa dívida só está piorando. Isso aí, ó, é que eu falei no início, ó, a questão do poder de compra. Desde quando inventaram o Federal Reserve, né, o Banco Central Privado Americano, em 1913, o poder de compra do dólar foi caindo. Hoje, naquela ocasião, 100 dólares eram 100 dólares. Hoje, ó,
$100. Tá valendo o que aqui? Vale menos de... Ih, cara, vale $6. $6. $100 hoje vale $100 no passado, 1913, vale $6 hoje, ou até menos do que isso. E aqui tá falando, ó, da corte de juros, ó, do ano de Trump cortando juros. Porque não tem solução. Sabe por que esses governos estão cortando juros? Porque não quer que a bomba estoure na mão deles. Simplesmente isso. Né? Bom, uma outra coisa importante, deixa eu ver se eu um pouco aqui atrás, mas aqui é o seguinte, ó. Esse aqui é o Instituto Mises Brasil, né? É o que fala sobre escola austríaca. Se você for vir aqui nesse site aqui, vir aqui em ensino, né? Ou então ensino. Vai ter a parte aqui de livros, tem 47 livros voltados de economia. Uma coisa que acontece, que eles apontam essas crises, né? É a curva de inversão de juros americana. É um termômetro da crise. A curva de inversão de juros não é o causador da crise. É o termômetro para mostrar para as pessoas o seguinte, ó, vai dar merda. Isso ocorreu em 2007, 2008, ó, aqui, ó. Tá vendo? Naquela crise subprime. A curva se inverteu e aqui aconteceu o período de reversão. Não é assim, aconteceu a inversão da curva hoje e a crise começa mês que vem. Não. Aconteceu em curva de inversão de juros em até 311 dias, levando em consideração as estatísticas anteriores, em até 311 dias essa crise acontece. A mesma coisa foi na bolha.com, olha aqui, curva de inversão de juros. A mesma coisa aqui nesse período aqui e aqui. Então, toda vez que ocorreu na história essa curva de inversão de juros, a crise acaba acontecendo. Como é que eles chegam a essa conclusão? Né? Aí, uma reportagem da revista da Infomoney, Recessão à Vista. Por que o mercado tem tanto medo da curva de inversão de juros? Isso aqui é um artigo do Mises Brasil, um artigo um pouco extenso, mas bem interessante. Aqui reportagem, aqui mais uma análise falando que não é só os Estados Unidos que está com essa questão de curva de inversão de juros, é todos os países, né? E aqui que está o motivo, galera. Olha só para você ver. Esse negócio aqui é de agosto de 2019, tá? Agosto de 2019. O que acontece? Isso aqui são os títulos do governo de 3 meses. Tá aqui, ó, 3 meses, tá? Essa coluna aqui, 3 meses. E aqui de 30 anos. Tudo bem? 30 anos. O título dos governos é um produto, certo? O título do governo é um produto. Então vamos lá. O que você tem que entender quando você olha para uma tabela dessa aqui? Se você tem uma grana, imagina que você tem $100.000 na mão e você quer investir $100.000. Quando você faz investimento em algo para 3 meses, a taxa de juros, o investimento que você vai fazer para 3 meses é menor em relação a 30 anos. Se você vai investir em uma taxa de juros para daqui a 30 anos, a taxa de juros tem que ser maior ou menor? Digita aí no chat. Você tem $100.000 na mão, você vai investir em algo, tá? Você vai investir em algo. Essa taxa de juros tem que te pagar mais onde, gente? Mais no curto prazo ou mais no longo prazo? Curto ou longo prazo? Longo, né? É mais ou menos eu falar assim com você, ó. Mais ou menos assim. A Fernanda tá lá com $100.000. Aí a Fernanda vai me emprestar o dinheiro. Eu vou falar assim para ela, Fernanda, você vai me emprestar o dinheiro aqui por 3 meses, eu vou te pagar 2%, beleza? Aí eu falo, não, Fernanda, eu vou precisar desse dinheiro para 30 anos. Só que eu vou te pagar 1,9%. Aí ela fala assim, rapaz, você é doido? Como assim? Eu vou te emprestar por 30 anos, você vai pagar menos do que 3 meses? É. E é isso que está acontecendo. Sabe por que está acontecendo? Quando as pessoas elas enxergam que a economia não está boa, a economia não está boa. Então não é saudável investir a curto prazo. É saudável investir a longo prazo. E a taxa de juros que era alta no longo prazo, como tem muita procura por um produto, muita procura, a taxa de juros dela vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, até que chega a situação de reverter. Paga menos no longuíssimo prazo e mais no curto prazo. Entendeu? Que doideira, cara.
E é isso um termômetro da crise. As pessoas enxergam a crise agora, elas veem um problema agora, não sabem como, mas vai ter merda, vai acontecer o trem aí. Então vamos investir. Não vamos investir agora para curto prazo, vamos investir para longo prazo. É exatamente isso aí, a curva de inversão de juros. Isso aqui, ó, é um gráfico do ouro. Desde quando acabaram com a questão do padrão ouro, né, do dólar ouro, só para vocês terem ideia, ó, quando começaram a fazer negociação do dólar, do ouro em relação ao dólar, isso aqui é no Forex, né? O ouro valia aqui, ó, aproximadamente aqui, ó, vou colocar aqui, ó, uns $200 a onça. Hoje, o dólar, o ouro está valendo mais ou menos $1.500 a onça. E a tendência dele, gente, apesar das variações, é só continuar subindo. Só subindo. A mesma coisa, por isso que o ouro é um bom investimento. A mesma coisa com Bitcoin. E ainda, na minha visão, tá? É ainda melhor. Sabe por quê? Eu tenho lá ouro na Par Metal, ok? Eu tenho ouro na Par Metal. Ouro, Minas, tanto faz. Mas no meu caso é Par Metal. Se o governo ele decidir emitir uma lei e confiscar o ouro que eu tenho, ele pode fazer isso, sim ou não? Pode, não pode? E ele fazendo isso aí, eu perco meu ouro. Simplesmente isso. Agora, se o governo ele emitir uma lei falando que Bitcoin é proibido, e daí? Foda-se o governo, cara. Desculpa a expressão, mas literalmente que se dane o governo. Não estamos nem aí pro governo. O Bitcoin, ele nasceu no meio do caos. Ele nasceu em 2000. A primeira mensagem de Bitcoin que surgiu foi em 2008. Hoje, nessa data de hoje, fala a verdade, ó, dia 31 de outubro de 2008, Satoshi Nakamoto apareceu numa página criptografada falando que estava trabalhando um dinheiro novo, que era um dinheiro fora desse sistema corrupto, fora dessa reserva fracionária, depósito compulsório, impressão de dinheiro. E aí começaram a elaborar o código de Bitcoin e dia 1º de janeiro de 2009, a primeira transação de Bitcoin foi feita. A primeira, cara. E aí, se você estudar um pouquinho a história do Bitcoin, você vai ver que, isso é sério, tá, gente? O Bitcoin já teve exchange nos Estados Unidos, tem várias exchanges lá hoje, né? Mas já teve exchange nos Estados Unidos, em Nova York, que ficava próximo à Bolsa de Valores de Nova York. Essa exchange, ela vendia Bitcoin. Ela trocava dólar por Bitcoin. Teve um cara que inventou um site chamado Skill Road. Deixa eu escrever aqui, às vezes a pronúncia não está certa. Skill Road. Ou seja, Rota da Seda. Ok? Tradução, Rota da Seda. E esse cara, esse site ficou famoso em vender droga. Vendia cocaína, vendia maconha. E ninguém descobria que era quem. Sabe por quê? O cara que vendia era autônomo. O cara que ia pagar também era autônomo. Porque ambos faziam as transações e recebia e pagava em Bitcoin. Daí que o Bitcoin foi associado com o quê? O Bitcoin ele incentiva o terrorismo. O Bitcoin incentiva as drogas. Conversa fiada. Sempre compraram droga, sempre financiaram o terrorismo com dólar. É a mesma coisa de uma deputada parasital, eu esqueci o nome dela, ela escreveu uma plaquinha lá falando assim, imagina o seu ex-namorado com a arma dessa. É idiota demais. Eu sei, cabeça de esquerda é totalmente idiota, mas tem nada a ver. Aí teve um cara até que colocou lá, né? Que a namorada colocou fogo no rapaz com álcool. Aí o cara colocou lá, imagina seu ex-namorado com álcool. Tem que proibir o álcool também. Então, se você que está aí me ouvindo agora e começar a estudar a escola austríaca, você vai ver esses caras aqui defendendo droga, defendendo armamento. Você quer produzir fuzil e você quer vender fuzil, o problema é seu, cara. Não tem nada a ver com isso. O Estado não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o quê? Tem a ver com você invadir minha propriedade privada. Acabou. Não pode invadir a propriedade privada de ninguém. E isso sim é lei. O resto é só legislação. Então, esse cara aqui, ó, do Skill Road, a CIA descobriu quem que é esse cara e acabou que prendeu esse cara. Esse cara pegou prisão perpétua. E olha que coisa mais idiota. Querendo pegar as pessoas para Cristo, o cara que era dono da exchange, que vendeu o Bitcoin para um cara
que comprava maconha, o cara pegou 20 anos de cadeia. Vocês entenderam a lógica? O cara tinha um exchange, ele vendia Bitcoin. E aí ele vendeu o Bitcoin para um cara, esse cara pegou o Bitcoin e comprou droga. E o cara foi preso, e esse cara também, que era dono da exchange, foi preso, pegou 20 anos de cadeia. Cara, é um absurdo, velho. Sabe por que fizeram isso? Para pegar para Cristo. Ó, tá vendo, galera? Se vocês mexerem com Bitcoin, vocês vão preso. Mas não adiantou nada. O Bitcoin que aconteceu, continuou acontecendo com ele, saiu de 1 centavo e já chegou a bater 19 mil dólares. Hoje está em aproximadamente 9.300 dólares. Se você preocupar com o preço que está o Bitcoin hoje, gente, você achar que está caro, na boa, quando eu comecei a estudar sobre isso aqui, eu achei Bitcoin barato, cara. Eu olhei para Bitcoin a 11.300 dólares e falei assim, caraca, velho, tá barato. Ainda bem que eu tô pegando a época boa. Sério mesmo. Quando o Bitcoin caiu para 7.400 dólares, caraca, velho. Vocês não têm noção do que eu fiz aqui em casa, velho. Tava ligando para Deus e o mundo, velho. Parente, me dá dinheiro aí, velho. Eu vou te pagando em tanto tempo. Compra os meus lotes. Bicho, eu vendo meu lote aqui por 60 mil. Toma. Compra. Não apareceu nenhum comprador. Mas, desespero total. Para mim, Bitcoin em 4 dígitos, até 9.999 dólares, para mim, Juliano, é Black Friday. Sabe? Black Friday, promoção. Promoção. Então, Bitcoin, a tendência dele, sem sombra de dúvida, é continuar valorizando. E sabe a grande detalhe? É o seguinte. Imagina o seguinte aqui, galera. Se você tem aqui, ó, tá? Vou dar um exemplo aqui. Se você tem 3 Bitcoins, tá? Pode ter fração do Bitcoin, tá, gente? Pode ir perguntando aí que depois eu respondo. Se você tem 3 Bitcoin, tá lá. Você tem 3 Bitcoin. Se você converter para dólar, dá mais ou menos 30 mil dólares 3 Bitcoin. Quando você fala que tem 3 Bitcoin, você tem 3 Bitcoin. Não tem esse negócio. Ah, se todo mundo foi lá sacar Bitcoin, ninguém vai conseguir sacar. Não é todo mundo, não vai ter Bitcoin para todo mundo. Não, não existe isso. Se você tem 3 Bitcoin, é 3 Bitcoin seu. Não tem impressão de Bitcoin a partir do nada. Não tem reserva fracionária de Bitcoin. Não dá para expandir a moeda Bitcoin. Ele é limitado. O Bitcoin, para vocês entenderem, tem 21 milhões de Bitcoins para serem impressos. 21 milhões. E hoje, no mundo, tem um pouco mais de 18 milhões de Bitcoins. Então, até 2140 vão ser impressos esses 21 milhões. Daí uma coisa que eu fiquei me questionando, né? Cara, peraí. O Bitcoin foi inventado em 2009. De 2009 para cá tem 10 anos. Imprimiu em 10 anos, imprimiu 18 milhões de Bitcoins. E aí eles estão falando que os últimos 3 milhões de Bitcoin, 3 milhões de Bitcoins, ele vai demorar a ser impresso, e o último Bitcoin vai ser impresso em 2140. Que doideira, velho. Como é que funciona isso aqui? Eu dei um nó na minha cabeça quando eu vi isso aqui. Eu não entendi, mas eu vou explicar para vocês. A cada 4 anos acontece um negócio chamado halving. Halving é o seguinte, é reduzir a recompensa pela metade dos blocos minerados. No início era 50 bitcoins de recompensa, reduziu para 25 bitcoins de recompensa, hoje tem 12,5 bitcoins de recompensa, e em maio do ano que vem, vai acontecer de novo uma halving. A última halving que aconteceu foi em 2016. E quando aconteceu essa halving, o preço do Bitcoin, um pouco antes, já começou a subir, chegou a quase 20 mil dólares. A mesma coisa, se você pegar toda a história do Bitcoin, toda vez que está próximo de uma halving, o preço de Bitcoin dispara. Agora, a próxima halving que vai acontecer em maio, a recompensa vai reduzir para 6,25 Bitcoins. Ou seja, vai ficar mais difícil de achar Bitcoin. Então, enquanto hoje se minera 1.800 Bitcoins por dia, a partir de maio do ano que vem, vão ser minerados somente 900 Bitcoins por dia. E daqui para 4 anos na frente, a metade, 425. Mais 4 anos, a metade. E vai reduzindo. É escasso, cara. O laço do Bitcoin não é o ouro. O laço do Bitcoin é a matemática. Cara, que doideira, velho. Satoshi Nakamoto é o cara, velho. Sem brincadeira. Esse cara mudou a história do mundo. Isso aqui é uma evolução muito melhor
do que a internet. Sabe por quê? Vai acabar com o Estado, velho. Sabe por que vai acabar, galera? Nós estamos aqui nessa live, tô acabando, tá? Em 22 pessoas, beleza? Imagina que você é uma pessoa que começa a entender de Bitcoin, começa a comprar e vender Bitcoin, né? Começa a proteger o teu capital, proteger o teu patrimônio em Bitcoin. Então, se tem mais pessoas utilizando Bitcoin, então, primeiramente, essas 22 pessoas, se for pagar algum custo da SET, não precisa pagar dinheiro estatizado. Vai pagar em quê? Vai pagar em Bitcoin. Então, você não precisa mostrar para o governo quanto você tem, e nem eu preciso mostrar para o governo quanto eu tenho. Nós podemos transicionar dinheiro entre nós livremente. E se nós temos um produto que não precisa de nota fiscal, de empresa, essas coisas, você, cara, lascou tudo. O governo vai arrecadar menos impostos. Muito menos. E ele arrecadando menos impostos, menos segurança pública, menos serviço público. E as coisas vão começar a desmoronar. Deu? Ficou claro, velho? É por isso que se o Satoshi Nakamoto tivesse aparecido, o cara estaria morto já, sem sombra de dúvida. Esse cara revolucionou o mundo. Revolucionou o mundo sem sombra de dúvida. Bacana? Bom, acho que eu já acabei. Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma coisa. É isso aí. Bom, então aqui, galera, isso aqui nesse resumão todo aqui que a gente acabou fazendo, você viu aqui a história do dinheiro, como é que o dinheiro foi inventado. Você viu que o ouro é uma reserva de valor há muitos e muitos anos, há mais de 5 mil anos. E pode acontecer de ter uma intervenção estatal, as coisas ficar ruim e o ouro, dependendo de onde for ou de como for surgir as coisas, ter algum problema com o ouro. Né? Já o Bitcoin, o governo não consegue montar. O que a gente faz, né, num curso que a gente vai montar para criptomoeda? O curso que nós temos voltado para criptomoeda não é um curso para você comprar, por exemplo, comprar na alta e vender na baixa. Não é. Tá? Apesar de que dá. Em algumas análises dá para fazer isso. Só que o Bitcoin ele varia muito de preço. Quer ver? Para finalizar, eu só quero mostrar isso aqui para vocês. Ó. Esse site aqui. Ó. Só para ficar mais claro do que eu estou falando aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Tá aí, ó. Isso aqui é um site que eu descobri estudando, né? Fazendo curso, é claro. Então pode pegar ali, ó, monmatch.in. Esse algoritmo, ele existe desde quando o Bitcoin foi inventado, tá? Aqui, ó, tá aqui o preço do Bitcoin logo no início e a data, 2012, 2014, 4 anos para trás, mais ou menos 2009, 2008, né? Mas aqui 2009. O Bitcoin tá aqui, ele foi subindo de preço. De cara, quando a gente olha para esse gráfico, uma coisa que a gente pode olhar é o seguinte: o preço do Bitcoin, ele nunca está fora dessa faixa azul escura. Nunca. Pode perceber, ó, sempre dentro da faixa escura. Então, o preço do Bitcoin, ele nunca cai menos do que a faixa azul. Agora, ele já saiu já fora dessa faixa lilás aqui, ó, já saiu. Quando a gente vê aqui, ó, que está nessa faixa vermelha para roxa ou fora, a gente entende que o preço está alto. Ou seja, aqui é um momento bom para você sair do mercado e vender, que a tendência dele é cair, certo? A tendência dele é cair. Esse gráfico aqui, ele aponta vários indícios, tá? Vários indícios. Um dos indícios que aponta aqui é esse aqui, ó, que eu achei bacana pra caramba. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só para vocês saberem. Tem a questão do fundamento, que eu mostrei por que o Bitcoin vai cada vez mais aumentar de preço, com essa questão de dinheiro fiduciário. A tendência dele é perder valor cada vez mais, né? E com essa crise que vai acontecer, pior ainda. Agora, vamos olhar aqui indicadores. Fundamento eu sei que vai crescer, mas vamos olhar aqui indicadores. Olha, uma coisa que a gente percebe aqui nesse indicador, vou pegar essa parte aqui, ó. O preço do Bitcoin, se você pegar aqui e aumentar o gráfico, você vai ver isso aqui também, ó. Aqui, ó, ele estava bem aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Ele estava aqui na faixa azul, ele foi lá para a faixa verde, voltou na faixa azul e depois subiu. Certo? Subiu. Beleza. Primeira evidência. Vamos ver se esse cenário repete de novo. Vamos pegar aqui para frente agora. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. O Bitcoin está lá em cima, certo? O Bitcoin está lá em cima. Então, tá muito alto. Ele vai cair. Caiu. Caiu.
Olha só, ele voltou aqui para a faixa azul, nessa parte aqui, ó. Voltou para a faixa azul. Ele foi na faixa verde, como foi aqui atrás. Voltou para a faixa azul, tipo fazer um pullback, né? Ele vai na faixa verde, vai na faixa azul e aí sobe de novo. Certo? Beleza. E aqui, vamos ver aqui agora, atualmente, que aqui é o preço perto da gente. Aqui é a nossa época. Não, aqui não, né? Aqui ainda não, vamos lá. Aqui de novo, ó. O preço estava alto, caiu, foi para a faixa azul, certo? Faixa azul, faixa azul, faixa azul. Ele chegou na faixa verde aqui, voltou para a faixa azul, fez um pullback e subiu de novo. Aqui é a alta histórica do Bitcoin. Ele nem chegou na faixa lilás, mas aqui o Bitcoin bateu aproximadamente 20 mil dólares. Aí, beleza, tá alto? Caiu. Caiu, beleza. Vamos ver aqui agora? Agora sim é a nossa época. Peraí. Agora sim é a nossa época. Ele voltou para a faixa azul aqui. Aqui, faixa azul. Faixa azul, voltou para a faixa azul. Só que ele bateu lá na faixa verde, ó. E voltou para a faixa azul aqui de novo. Te pergunto, será que é um bull? Será que é um pullback para a próxima bull run? Será? Tem isso de indicador, tem a halving para acontecer, que faz com que o preço do Bitcoin aumente, e tem a crise. Três fatores gigantescos para o preço do Bitcoin bater recordes históricos. Vamos imaginar, galera, que ele chega aqui, ó, na mesma faixa onde ele chegou aqui, ó, tá? Na faixa aqui, nessa faixa vermelha aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, tá bom? Vamos pegar essa linha aqui como referência, tá? Vamos pegar essa linha aqui como referência. Então deixa eu esticar aqui essa linha para frente. Vamos ver o preço? Vamos ver o preço aqui, ó, nessa linha aí, ó, nessa linha aqui, vamos ver quanto é que tá batendo aqui, ó. Nessa linha aqui, 100 mil dólares. Bonito. Não é 100 mil reais, tá? É 100 mil dólares. Daí eu te pergunto, meu amigo, o Bitcoin tá caro ou barato? Responde aí no chat, galera. Tá caro ou barato? Bitcoin tá caro ou barato? Deixa eu ver o que vocês digitaram aqui. Alguém tem alguma pergunta, dúvida? Caramba, a gente bateu um papasso aqui hoje, hein? Quase 2 horas de live. Já quis comprar, mas fiquei com medo do governo quebrar. Sobre o Tesouro Direto, né? Com certeza. Tá vindo uma recessão mundial, sem sombra de dúvida. Muita coisa aponta nisso. Falam que... Não também. Black Friday. Sem sombra de dúvida. Cara, dá para comprar Bitcoin. Nós estamos, qual que é o custo que a gente tem, gente, em relação à criptomoeda? Não é um custo para trader, né? O que você poderia fazer aqui para trader? Uma coisa é fácil de identificar, né? Dá para identificar o quê? O preço do Bitcoin está nessa faixa aqui, vermelha para faixa roxa, ou fora dela. Não, hora de vender Bitcoin, não é hora de comprar. Agora, está na faixa azul, é hora de comprar Bitcoin. E hoje, é hora de comprar Bitcoin. Então, qual que é a minha sugestão para você, tá? Nós temos aí um histórico dentro de opções binárias muito bom, tá? Muito bom. O dinheiro que você ganhar nas opções binárias, não inventa de gastar ele agora. Uma vez que você entende o que vai acontecer, pega 80% do que você ganhar com opções binárias e compra criptomoeda. E os outros 20% compra ouro. Tá aí, ó. Ouro, criptomoeda. E dá para você comprar Bitcoin amanhã, cara. Você pode comprar Bitcoin, fração dele. Você pode comprar Bitcoin tá 36 mil reais, né? Você pode comprar 10 mil reais em Bitcoin, você pode comprar 10 reais em Bitcoin, você pode comprar o tanto que você quiser em Bitcoin. Agora, só tem que enxergar que é uma reserva de valor. É uma proteção dessas coisas que vão acontecer. Uma coisa é certa, você não vai perder poder de compra. Você vai, cada vez, aumentar o seu poder de compra. Você não pode analisar para curto prazo. Vou repetir. A primeira remessa de Bitcoin que eu comprei foi 11.300 dólares. 11.300 dólares. Você entrou no momento errado? Não. Eu não comprei para ganhar dinheiro em 2 meses. E quando o Bitcoin chegou a 7.400 dólares, eu não estava desesperado, olhando para o dinheiro e falando assim, eu estou perdendo dinheiro. Não estou não, cara. Porque eu sei que o Bitcoin vai valorizar. Só isso. Só que ao invés de ganhar
ao invés de ganhar 4 mil dólares a mais, né, eu vou estar ganhando um pouquinho a menos, só isso. Eu comprei ele um pouquinho alto na primeira remessa. Simplesmente isso. Vai, cara, vai ter curso de Bitcoin na A7, tá? E o curso de Bitcoin na A7 é fundamental. É um curso de fundamentos. Que a base de tudo é isso aqui. Então, isso aqui a gente passa de graça, tudo, sem problema nenhum. Agora, a parte mais fundamental é uma coisinha, uns detalhes aqui, uns detalhes ali. É isso, entendeu? Simplesmente isso. Então, por exemplo, semana eu estava conversando com um cara que ele é caminhoneiro. E o cara não tem perfil para ficar na frente do computador, para ficar investindo dinheiro em opções binárias. Não é o perfil dele. Eu falei, tá, esse negócio é de longo prazo. Você tem como comprar algo agora e esperar 2, 3 anos para você começar a dar lucro? Sim, beleza. Então, compra Bitcoin, compra ouro. Simplesmente isso. Que aí não vai perder. Você não pode comprar agora por 9 mil dólares. Vamos lá. No gráfico azul aqui, galera, ó, vamos lá. Só para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Ó. Vamos imaginar, tá? Vamos imaginar que o preço do Bitcoin ele volte, tá? Ele não sobe agora, mas ele vai voltar, vai chegar aqui nessa faixa azul aqui, ó. No talo da faixa azul, bem aqui, ó. Bem aqui nesse ponto aqui, ó. Certo? Então vamos esticar aqui para cá, ó, para ver onde é que o preço vai bater. Vamos lá. Se o Bitcoin cair de tudo, despencar, ele pode chegar aqui, ó, nesse preço aqui, ó. Deixa eu riscar aqui, ó, continuar riscando nessa linha aqui, ó. O mínimo que o Bitcoin pode chegar aqui hoje é 5.500 dólares. O Bitcoin nunca mais na vida vai voltar a ser 4 mil dólares. Não vai. Por quê? Nesse algoritmo aqui, o Bitcoin nunca teve nessa faixa abaixo da linha azul. Nunca. A tendência é só empurrar para cima. Então, se o Bitcoin despencar de tudo, ele vai chegar a 5.500 dólares. Mas vai subir de novo. Então, você comprou 9.200, caiu 6 mil, a 6 mil dólares, você não pode ficar desesperado. Então, isso aqui não é um perfil de investimento para pessoa que quer ganhar dinheiro agora. É perfil de pessoas que querem investir e entende que é daqui a 2 a 5 anos. Eu estou vendendo os meus imóveis para comprar esse aqui, velho. E eu estou meio que desesperado, porque eu já sei disso aqui desde março. O meu carro, eu quase peguei o dinheiro em março, ia comprar Bitcoin a 4 mil dólares, já estava doido para querer comprar já, que já sabia disso. Aí o Bitcoin começou a subir, 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 subir. Eu peguei o dinheiro do carro, que é uma Mercedes, e comecei a comprar Bitcoin. Comecei tarde, né? Comprei no preço mais alto. Mas, enfim, tudo bem. E a mesma coisa com os lotes. Se o Bitcoin subir para 16 mil dólares, eu compro Bitcoin numa boa, galera. Sem problema nenhum. Porque eu entendo o seguinte, os meus lotes, daqui a 4 anos, ele não vai valer o preço que vai estar valendo o Bitcoin, não, cara. Não vai. Não vai valer. Então, é barato. Muito barato. Bacana? E se você quiser liberdade financeira e proteção, a minha visão, o caminho é isso aqui. Na boa mesmo. De coração, o caminho é isso aqui mesmo. Beleza? Mais dúvidas e perguntas, galera?